Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e superando os desafios. Se não for sozinhos, pode ser aqui comigo, junto desse canal, tá bom? Essa noite em São Paulo, gente, tá fazendo um frio, um friozinho. Aí, essa noite mesmo, decidi, eu vou fazer esse vídeo desse jeitinho aqui, como eu tô e como eu vou fazer, tá? Já tô vestida a caráter. Porque hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho aqui no Brasil, tá? Embora eu nunca, assim, liguei muito para essa data, mas eu acho que merece uma comemoração do jeito como eu vou fazer aqui para vocês, tá? Já tô com minha fitinha aqui de festa junina, uma festa maravilhosa, talvez a melhor ou uma das melhores do ano, as tradicionais, né? E aí eu também vou dar uma pitada, vou falar alguma coisinha assim, vou dar uma citação aqui dentro do contexto desse vídeo a respeito do dia de amanhã. E eu quero dar uma dica assim que, olha, vai ser muito bom se vocês quiserem. E tem a ver com relacionamentos, né? Como que está o relacionamento afetivo amoroso? É, de namoro conjugal de vocês, né? O que eu vou falar, eu vou apresentar logo mais, tá? Mas é assim, homem e mulher, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes na sua constituição física, né? Nos hormônios, na cabeça, modo de pensar e alguns gostos específicos. E é por isso que às vezes muitas discussões, muitas briguinhas durante a vida, isso vai desgastando, desgastando, desgastando. Quando vai ver, já se passaram muitos anos e aí vem o rompimento. Então, em primeiro lugar, todo mundo precisa de terapia. Eu falei isso para uma pessoa, a pessoa já fica resistente, mas é todo mundo. Eu faço o tempo todo autoterapia porque eu conheço diversos métodos, mas assim, a terapêutica é importantíssima, individualmente e para o casal, para eles entenderem. Mas eu vou dar uma dica também bem bacana, tá? Para vocês se interessarem, tanto para a mulher quanto para o homem. É, É sobre um livro que eu vou falar, vou indicar para vocês, que vocês podem comprar. Vocês não sabem o valor que eu vi agora. É, Primeiro, assim, eu não sabia se ainda estava vendendo, mas está inclusive em sebo. É uma coisa assim que qualquer um pode comprar, tá bom? Quer dizer, pelo menos nesse lugar, né? Ou então pode ser de uma outra maneira que vocês possam adquirir essa informação também, porque eu vou postar aqui e num outro canal este conteúdo. Em outro canal dá para destrinchar mais este tema, tá, joia? Aqui faz parte de relacionamentos. O quanto eles são importantes na nossa vida, todos os tipos de relacionamento, inclusive de casal. O que eu quero contar para vocês? Que eu comprei um livro, mas assim, já faz umas décadas, né? E ele é tão empolgante que desde o início eu não parei de ler. Eu não consegui tirar os olhos do livro. É um livro fácil, gostoso. Não é um livro assim de cunho assim espiritualizado, mas assim, mais do conteúdo psicológico e da nossa formação antropológica. A mulher tem uma cabeça, o homem tem uma outra. E este livro, ele assim, ele cai como uma luva para muita gente assim que nasceu na década de 70 para trás. Eu, eu vejo assim, principalmente os homens. Então vai cair muito como uma luva. Já as novas gerações, parece que houve uma mudança, né? Vocês percebem que os jovens são um pouco diferentes, né?
Pode ser que algumas coisas batam, pode ser que algumas coisas não batam, mas com certeza vocês vão aprender alguma coisa e vocês também vão poder entender melhor os pais de vocês, ou os avós, e as pessoas que circundam, que são dessa geração, né? E é um livro, assim, no meu caso, né? Ele pode transformar, você pode mudar, ter umas dicas desse livro que são interessantes. Algumas coisas eu lembro até que eu peguei assim para mim, mas de modo geral foi mais assim para compreender mesmo a essência. E eu estava até revendo, porque eu vou mostrar para vocês, eu estava revendo algumas coisinhas, né? Algumas leituras. E assim, eu não li a enquete, o questionário lá não fiz, né? Mas assim, realmente ele traz um conteúdo que eu acredito também que alguns psicólogos ou muitos devam abordar em algum nível, tá? Se não, mas é muito engraçado. O que eu quero contar para vocês é um fato muito curioso que aconteceu comigo. Como eu não consegui parar de ler, eu comecei a andar na rua lendo e aí eu fui parar no metrô e eu comecei, e aí o que aconteceu, né? Eu continuei a ler. Gente, eu tive que tampar a boca, porque eu ia cair numa risada assim interminável, assim, uma risada assim como nunca antes. Só que eu não me dei essa essa abertura, essa exteriorização, porque o metrô estava lotado. Eu fiquei com vergonha, mas eu passei tão mal, que olha, não façam isso. Se vocês caírem na risada, na catarse, dê extrava, é, extravasem a risada, porque eu acho que se eu tivesse feito isso, o vagão inteirinho teria feito uma catarse comigo. Tão grande que foi. O detalhe é que eu não lembro o que eu estava lendo, para acontecer isso, mas com certeza deve ter mexido em alguma coisa que me soou como verdade, né? E aí, mulheres, normalmente, que gostam mais desse tipo de assunto. Eu duvido que algum homem antigo não vai comprar, a não ser que você seja um homem mais moderno, mais atualizado, mais evoluído, né? E que tenha um conhecimento de psicologia, de espiritualidade, então você vai poder também adquirir e ler e comentar aqui comigo depois. Você volta aqui, eu estou deixando agora os comentários abertos. Eu prefiro no Instagram, mas também se estiver no YouTube, tudo bem também, tá bom? Podem participar. E agora, assim, moças, pessoas assim que estão começando também a se interessar, né, pela questão afetiva, amorosa, recomendo para todas as mulheres, as jovens, e que possam também falar para os seus namorados lerem, ou vocês possam em vários encontros. Às vezes tem gente que a gente encontra e fala tanta coisa assim que não é importante, sabe? Você vê assim que o conteúdo da conversa não, não acrescenta. Vocês podem comentar a respeito dos trechos do livro, tá? Mas nada como ler. Então eu vou também postar esse conteúdo e com alguns acréscimos no outro canal que está aqui no descritivo, tá bom? Então, acho que é isso. O livro é. Agora sim, a capa. Não fiquem ressentidos, homens, mas o título é esse, tá? E eu vou comentar a respeito desse título. O título, eu acho assim, como eu mencionei para vocês, esse livro não tem um cunho de espiritualidade. Então, peguem esse livro e aí sim unam com os temas de evolução do homem, da mulher, que tem a ver com as virtudes, né? Com a questão da ética, com várias questões que fazem um homem e uma mulher vibrarem numa oitava superior. Então é legal juntar as duas coisas, tá? É, então assim não fiquem ressentidos, tá?
É porque os homens mentem e as mulheres choram. Este aqui é o livro. E ele, eu acho que tá ao contrário, aqui vai sair para vocês ao contrário por causa do vídeo. Mas o título é esse: Alan e Bárbara Pierce, tá? Foi bem mais ou menos logo depois que saiu um livro que eu não li. As Mulheres São de Vênus e os Homens de Marte. Esse eu não li. Mas é dizem que é mais ou menos na mesma linha, mas diferente, tá? E ajuda, ajuda a vocês entenderem, inclusive a mãe, os pais, os avós de vocês. Que pena que muitos das gerações anteriores não sabiam desse conteúdo, porque assim, o que a gente acaba vendo é que muitos relacionamentos, eles acabam é, se acostumando, na verdade, né? Mas o ideal mesmo é que a gente compreendesse como é o mundo da mulher, compreendesse como é o mundo do homem, no caso do casal aí, né? Inclusive para os filhos, né? Porque tem toda a criação é, envolvida dos filhos. Então, para manter um relacionamento, tem de conhecer melhor. E o homem precisa se abrir à questão terapêutica, precisa, porque senão uma hora vai pegar, vai pegar. Começa assim, me interesso pela mulher ou pelo homem e tal, mas assim, mais cedo ou mais tarde, depois que passa essa fase inicial de empolgação, se não tiver uma base consolidada maior sobre o relacionamento, não se perdura. E aí causa sofrimentos, né? E tudo mais. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Ah, tá. E o que que eu ia falar sobre é, o dia 13 de junho aqui, na festa junina, é comemorado os santos católicos, São João, São Pedro e Santo Antônio, que é amanhã, que se atribuiu Santo Antônio casamenteiro. Então, mas assim, na prática, é mais a festa junina, de comidas típicas, é uma mistura de culturas que houve e aí se deu a festa junina, tá? Mas inicialmente ela tem um cunho aí envolvido com as quermesses aí da Igreja Católica e foi modificando também. Hoje, cada lugar que você vai é comemorado de um jeito diferente. Mas o gostoso é como era antigamente, né? Respeitando, é claro, as leis de não soltar balão mais, né? É proibido aqui no Brasil. Então, tomem cuidado com certas simpatias, com certas coisas que se faz, que se fala, em relação à amarração de pessoas e de querer, enfim, de qualquer jeito. Às vezes a gente está fazendo certas coisas e nem sabe o que está fazendo. E eu tenho conhecimento de causa, tenho conhecimento de estudo na prática também. Então, amanhã, tá? Fiquem atentos, porque as coisas caíram num gosto popular e numa tradição popular, e às vezes as pessoas fazem e nem sabem o que estão fazendo. Esse assunto ele pode ser destrinchado melhor no outro canal. Por falar nisso, se você gostou, dá um joinha porque ajuda. Esse canal precisa, esse outro precisa de pelo menos 1.000 pessoas para começar a engajar como canal do YouTube mesmo, 1.000 pessoas, né? Então, eu agradeço a cada um que está aqui inscrito, mas ele realmente ele precisa, para dar motivação da gente continuar a fazer esse trabalho e tem muita coisa ainda para fazer. Tem coisas que eu gostaria de fazer também, mas assim, aí eu precisaria de estar com pessoas sérias que queiram apoiar, tão somente apoiar, né? Algum tipo de parceria de apoio, né? Onde aí dá para destrinchar mais esse trabalho, tá? Esse, o outro.
Então, deem um like, se inscrevam, se você ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês.